Espírito respira? O corpo espiritual. Outro ponto que destacamos no parágrafo analisado é o local onde André Luiz se encontra. Quando André relata que não tem noção de espaço e tempo, desde quando me tornará joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Pode ter a causa na falta de percepção preparada para uma dimensão diferente. Um perdido em local indeterminado que parece não ter fim. Caminhava sem destino. Não há um ponto de referência, como encontramos aqui na Terra. Por mais que caminhe parece não chegar a lugar nenhum, André Luiz sabe que está desencarnado. Estranhamente para ele, respirava como um mortal. Meus pulmões respiravam a longos haustos. Relata o André. Pulmão? Respirar? Sim. Morrer é fatalidade biológica, falência dos órgãos, pois a alma é imortal. Morre o corpo, a alma continua com um novo corpo espiritual, que no geral reflete o estado do corpo que teve em vida, não sendo esse estado absoluto, pois muitos espíritos têm seu corpo espiritual diferente do corpo biológico em algumas das suas formações orgânicas e morfológicas. O corpo espiritual se chama perispírito ou corpo espiritual. O perispírito é corpo que sobrevive à morte do corpo biológico e que o espírito usa no plano espiritual para se expressar. Esse corpo espiritual modela o corpo biológico e também grava as impressões transmitidas pelo corpo biológico. Veremos no decorrer da obra mais detalhes sobre a ação da mente sobre esse corpo espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, EDM, também pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, temos uma definição mais rica do corpo espiritual. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. EDM. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. EDM. Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo, verificam-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. EDM. Claro está, portanto, que é ele santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica, e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. EDM. Complicada a explicação do André Luiz? Vamos tentar analisar. Vamos tentar interpretar o texto em questão, dentro das nossas limitações. O corpo físico não é causa do estado do corpo espiritual. O corpo físico é efeito do corpo espiritual. O corpo espiritual é efeito do corpo mental. Ou seja, o corpo espiritual é criação da nossa mente e suas aquisições no decurso dos evos. Vamos entender nessa ordem de criação: mente, corpo mental, corpo espiritual, corpo físico ou biológico. O corpo espiritual é o verdadeiro corpo físico no plano espiritual. O corpo espiritual é construído eletromagneticamente, ou seja, tem propriedades análogas à do campo elétrico. Radioativo, indutivo, ondulatório, espectral, etc. Sua estrutura é análoga à do corpo biológico, com alterações nos órgãos sexuais e digestivos. Alterações essas que dependem da maior ou menor dependência desses órgãos na mente do espírito. Ou seja, da sua conduta aqui na Terra e através dos tempos, vai mentalmente realizar as alterações nessas áreas do corpo espiritual. É de formação menos densa que o corpo biológico, tecido em recursos, ou seja, bens que são adquiridos pela evolução do espírito. Dinâmicos, quer dizer, os órgãos espirituais estão em plena atividade, que pode ser modificada pela mente, conscientemente ou inconscientemente. Com organização celular,
Isso mesmo, células em outra faixa de frequência molecular em que a matéria que conhecemos vibra, cujo trabalho dessas células nos servem profundamente de forma nova e diferente quando estávamos no corpo biológico. Essas células espirituais se organizam por ordem do corpo mental, análogas às substâncias coloidais, ou seja, colando-se ao campo magnético do corpo mental conforme sua carga elétrica específica, criando a forma do corpo espiritual que teremos após a morte. Célula espiritual que, conforme a carga elétrica que possui, terá um campo elétrico que se cola ao campo específico da área do corpo espiritual que se aloca, formando o órgão espiritual com suas funções mais ou menos ligadas à conduta que tinha a criatura que lhe serve, antes de desencarnar. A célula espiritual moldará uma forma conforme a inferioridade ou superioridade da mente do espírito que a domina. Se o perispírito é um corpo físico com células e órgãos, então precisa de energia para suprir essa máquina espiritual. No livro Os Mensageiros, temos um relato do espírito Aniceto sobre a alimentação dos seres vivos na Terra. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, e embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Aniceto, ON. A absorção do nitrogênio é tão importante para a vida como o oxigênio. Apesar de respirarmos o nitrogênio, não o assimilamos pela respiração. E como não podemos sobreviver sem ele, qual o meio para nossa absorção? É uma decisão divina, não absorvermos o nitrogênio pela respiração, assim como absorvemos o oxigênio. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo, que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Aniceto, ON. A absorção do nitrogênio para alimentar nosso corpo é feita quando nos alimentamos das plantas. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas, cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Aniceto, ON. Mesmo na colônia espiritual Nosso Lar, os espíritos não têm capacidade de se alimentar totalmente pela respiração. Diz o Aniceto. Precisam então de outros meios de manutenção do corpo espiritual. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. Aniceto, ON. Essas informações confirmam que o pulmão espiritual alimenta o corpo espiritual como o oxigênio, não em caráter absoluto, só em parte. Absorve também alguma substância espiritual que desconhecemos. No livro Evolução em Dois Mundos, EDM, André Luiz exalta a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, e que conforme o espírito se adapta ao mundo espiritual superior, ele vai encontrando outras formas de absorver energia para o sustento do corpo espiritual. Encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. EDM. Quando se adapta, o espírito aprende a se alimentar pelo amor de Deus, que chama de reservatório da natureza, e pelo amor mútuo entre os seres, até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma, porquanto pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. EDM. No livro Obreiros da Vida Eterna do Espírito André Luiz encontramos um relato do Espírito Gotuso. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós. Nestes círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. Obreiros da Vida Eterna, Espírito André Luiz, Médium Francisco Cândido Xavier. Gotuso estava nas zonas inferiores respirando ar residual modificados pelos pensamentos humanos inferiores.
Quando descia a crosta, respirava o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. Meus amigos, tu respira oxigênio e tudo mais que tenha nas infinitas esferas que nos aguardam. Enquanto respiramos os ar dos encarnados, vamos sermos gratos a Deus por ele. A gratidão ao Criador vai pouco e pouco nos vincular a alimentos mentais que propiciam paz interior, alegria de viver, esperança no futuro. Como fazemos isso? Usemos a oração e a prática do bem nos nossos pensamentos, palavras e atos. Um grande abraço a todos e a todas. Saúde e muita paz!